Bom Pai que estás nos céus, muito obrigado porque estamos aqui e pela oferta de esta manhã. Abençoa de uma maneira especial e que seja usada para o Evangelho e para o benefício de tua obra. Fica conosco agora aqui no culto divino e abençoa a cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Todos os meninos, que dia tão feliz e alegre, não é? Hoje é um dia muito especial. Nós viemos todos fardados, todos bonitos. E agora vou-vos contar uma história que eu gosto muito. Eu sei que alguns de vocês já conhecem bem, mas é sempre bom relembrarmos as histórias da Bíblia. E então, a história que eu vos vou contar fala-nos de um dia em que Jesus estava na praia, ali ao pé do mar da Galileia. E então Jesus estava ali a falar a palavra de Deus às pessoas. E as pessoas gostavam tanto de ouvir falar a palavra de Deus e de ouvir Jesus falar, que elas amontoavam-se e vinham todas e começaram a apertar Jesus ali junto ao mar da Galileia. E até que Jesus viu dois barcos. Aqui só está um, não é? Mas havia um que estava assim mais distante. E Jesus viu dois barcos ali na praia. E os pescadores já estavam a limpar as redes. Já tinham abandonado os barcos e estavam a limpar as redes. Um dos pescadores chamava-se Simão Pedro. Simão Pedro estava com o seu companheiro e quando Jesus veio ter com Simão Pedro e disse assim: Simão Pedro, importas-te que eu vá aqui para o teu barco para falar às pessoas? E então Simão Pedro afastou um bocadinho o barco da praia e da praia não, ali da terra, para Jesus poder falar às pessoas que ali estavam, que estavam ansiosas por ouvir falar a palavra de Deus. E Jesus começou a falar e quando terminou, as pessoas foram embora e Jesus pediu para que Simão Pedro afastasse o barco e lá mais para o meio do lago, não é? Do mar de Cafarnaum, e que lançasse a sua rede. Pedro, disse Jesus, lança a tua rede ao mar. E Pedro disse assim: Jesus, mas nós estivemos aqui a noite toda a tentar pescar e não apanhámos peixinhos, não apanhámos nada. Jesus disse: Pedro, lança as tuas redes à água. E Pedro disse: está bem, Jesus, tu dizes, nós o faremos. E então Pedro lançou a sua rede à água. Quando Pedro começou a puxar a rede, não conseguia puxá-la sozinho. Mas o que é que se passa? Ficou presa à rede? Não, mas Jesus, é muito provável que Jesus também tenha ajudado a puxar a rede, porque ela estava muito pesada. O que é que ela tinha lá dentro? Muitos peixes. Estava tão pesada que quase se rompiam as redes. E Pedro chamou os seus amigos, o Tiago e o João, que estavam no outro barco. Venham ajudar a puxar as redes, que elas estão tão cheias, tão pesadas. E então os amigos também vieram ajudar a puxar as redes. E puxaram as redes. Portanto, estavam lá Pedro,
Simão Pedro, João, Tiago e André. E começaram a puxar as redes que até o barco quase que afundava, quase que ia a pique. E eles ficaram tão surpreendidos com aquele milagre que Jesus fez, porque eles tinham estado a noite inteira sem conseguir pescar nada. E agora, de repente, quando Jesus mandou, as redes vieram tão cheinhas de peixes. Eles estavam tão espantados, até que Jesus disse assim: Pedro e aos outros pescadores, não tenham medo, vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens sereis, de homens sereis, de homens sereis. Pescadores de homens sereis, seguindo a mim, seguindo a mim, seguindo a mim. Pescadores de homens sereis, seguindo a mim. E Jesus disse: venham, deixem os vossos barcos na praia e sigam-me. E aqueles 4 pescadores, eram 4, eu só pus 3. Eram 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, seguiram a Jesus e fizeram aquilo que Jesus lhes pedia, que era ser pescadores de homens. Pescadores de homens? Mas o que é que isso quer dizer? Pescadores de homens? Alguém sabe? Rodrigo. Muito bem, Rodrigo. E eles iam passar, em vez de pescarem os peixes, iam passar a falar de Jesus aos outros. Sabem, os tições, quando fizeram o voto, receberam o vosso lenço, qual era o vosso alvo? O alvo? Brilhando cada vez mais. O que é que isso significa? Brilhar cada vez mais? Como as estrelas? Brilhar como Jesus. E como é que Jesus brilha? Brilha mais que o sol. Sabem, brilhar cada vez mais significa nós, cada dia, orarmos mais. Falarmos aos outros sobre Jesus, isso é muito importante. Mais. Orar, ler a Bíblia, muito bem. Louvar a Deus, cantar. Todas estas coisas vão fazer com que nós brilhemos cada vez mais. Todos nós queremos seguir a Jesus, não queremos? Jesus hoje está a convidar-nos. Rodrigo, Mariana, Aline, Afonso, Tomás, venham e sigam-me. Orem cada dia, estudem a Bíblia, cantem hinos de louvor e falem sobre mim aos outros. Jesus está a chamar-nos hoje, a cada um de nós que aqui estamos na igreja. Vamos nós aceitar o convite de Jesus? Sim? Tão fraquinho. Sim, vamos todos aceitar. Eu vou pedir aos irmãos também para responder a esta pergunta. Vamos todos aceitar o convite de Jesus? Sim! Amém.
Quero convidar os irmãos que possam abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Mateus, capítulo 24, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até ao fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Gostaria de saudar mais uma vez a Igreja do Senhor que se reúne aqui neste local, na cidade do Funchal. Saudar também a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham também através da transmissão pela internet, que o Senhor possa abençoar e dirigir a todos. Nesta manhã, como é de óbvio conhecimento de todos, estamos a celebrar o Dia do Desbravador. No calendário mundial, esta data é celebrada normalmente no mês de setembro. Contudo, por dificuldades de calendário, nós tivemos que adiar por uma e por duas vezes depois esta data para que a pudéssemos celebrar. Mas não gostaríamos de deixar de passar um ano eclesiástico sem que esta data pudesse ser devidamente recordada na mente dos nossos irmãos e, acima de tudo, pudesse ser verdadeiramente celebrada entre nós. De maneira que, quando uma parte da nossa igreja se veste com um uniforme, com uma farda, que de tanto significado, de tanto simbolismo está preenchida, isto simboliza também que nós temos um ideal que está muito acima daquilo que são os nossos próprios interesses pessoais, que representam, acima de tudo, o nosso desejo, o nosso princípio, o nosso objetivo de existência. Gostaria de comentar com os irmãos um pouco daquilo que foi a história do movimento adventista. Sabem que os primeiros pioneiros da Igreja Adventista foram pessoas que se entregaram ao trabalho de Deus de uma forma muito precoce na sua vida. Alguns dos nomes mais sonantes do movimento da Igreja Adventista eram pessoas que, por altura do ano de 1844, tinham, como por exemplo, Ellen White, que na altura ainda era apenas Ellen Gold Harmon, tinha apenas 17 anos. Aquele que viria a ser o seu marido, James White, ou Tiago White, contava naquela altura com 23 anos, apenas 23 anos. James Butler era ainda um garoto de 10 anos, um daqueles que viria a ser um dos mais importantes presidentes da Igreja Adventista, já depois do seu período de organização. E, por exemplo, o jovem Uriah Smith, que foi um dos grandes pregadores do Advento, tinha 12 anos, apenas 12 anos, por altura do ano de 1844. De maneira que, como podem ver, meus queridos amigos e irmãos, Deus fez suscitar um movimento que hoje já tem mais de 150 anos de existência, a partir de um grupo de jovens, todos eles muito jovens, todos eles altamente convictos e fortemente motivados com a mensagem do Advento. Por isso, assim como o texto bíblico que acabamos de ouvir nos fala de que nos últimos momentos da história dessa terra haverá coisas terríveis, a humanidade se depravará ao nível moral, mas que o Evangelho do Reino não deixará de ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. É verdade que este trabalho, em grande medida, haverá de ser feito por aqueles que são jovens hoje, por aqueles que são justamente os mais novos membros deste movimento. Meus queridos amigos, gostaria ainda de vos contar uma outra história muito interessante de como surgiu dentro do movimento adventista o grupo de trabalho com jovens. Era o ano de 1879. Na cidade de Hazleton existia um grupo de crentes que se reuniam regularmente para estudar a palavra de Deus. Era um sábado pela tarde. Eles tinham tido o culto da manhã, tinham estado orando, tinham estado a estudar a palavra de Deus, mas porque sentiam um grande prazer neste tipo de prática, resolveram estender para depois do almoço também
a continuação da sua adoração a Deus. E ali estavam então dois jovenzinhos, Luther Warren e Harry Fanner. Estes dois jovens, eles sentiam que o programa que tinham passado de manhã era um programa especial, era um programa que os tinha enchido espiritualmente e os tinha motivado, mas eles queriam agora ter algo que fosse mais adequado às suas necessidades espirituais como jovens. De maneira que enquanto os adultos ficaram reunidos no interior da casa, estes dois jovenzinhos, um de 14 e outro de 16 anos, foram até o jardim e ali, numa pequena conversa que tiveram, decidiram que se iriam ajoelhar para pedir a Deus sabedoria para um projeto que surgia naquele momento em suas mentes. E este projeto era nada mais, nada menos do que escolher estratégias de como levar a outros jovens como eles o conhecimento bíblico que eles possuíam. E então, Luther e Harry se ajoelham naquela tarde de sábado do ano de 1879 para fazerem a primeira reunião de jovens adventistas. Eles, durante a semana, tiveram a oportunidade de partilhar as ideias e a convicção que Deus tinha posto no seu coração com outros amigos seus, da mesma comunidade de crentes. E no sábado seguinte, não estavam só Luther Warren e Harry Fanner, mas estavam mais algumas pessoas que se reuniram então para estar com aqueles jovens orando e discutindo como melhor poderiam trabalhar para Deus. Só que havia um problema. Isto é muito interessante. Havia um problema porque algumas meninas também queriam participar daquela reunião. E sabem, estamos a falar de algo que aconteceu na segunda metade do século XIX. E os parâmetros morais das pessoas naqueles tempos levavam-nas a pensar de que rapazes e moças não deveriam estar sozinhos numa reunião. De maneira que se colocava agora um obstáculo. As meninas queriam muito fazer parte também daquele grupo de jovens que se estavam a reunir para orar e para estudar a palavra de Deus e para escolher estratégias de pregação da Bíblia a outros jovens como eles, mas era necessário que alguns adultos pudessem estar presentes também, para que pudessem então legitimar esta reunião onde pessoas de ambos os sexos estavam juntas. E a próxima reunião, a terceira reunião de jovens, vai acontecer no sótão da casa daquela família em Hazleton, no estado de Michigan. E então, alguns adultos disponibilizam-se a estar também com os jovens para que pudesse haver uma reunião mista onde rapazes e moças pudessem orar e estudar a palavra de Deus. Nós olhamos para este tempo e para esta narrativa e dizemos quão diferentes são aqueles tempos dos nossos. Quantos parâmetros sociais e morais, talvez, mudaram de lá para cá. Mas uma coisa, meus queridos amigos, ainda importantemente deve permanecer neste movimento, que é o desejo de ver Jesus voltar. Cada jovem, ao fazer a sua promessa, promete de que ele se empenhará na missão de ver Jesus voltar a este mundo. E eu gosto particularmente de dizer o alvo dos desbravadores da seguinte forma. Todos nós estamos habituados a dizê-lo, a mensagem do Advento a todo mundo nesta geração. Mas pessoalmente eu gosto de o dizer da seguinte forma, a mensagem do Advento a todo mundo na minha geração. Sabem, já se passaram desde 1879 várias gerações, para não dizer muitas gerações, e Jesus ainda não voltou. Ainda não voltou porque o último sinal para a vinda de Jesus, que depende do ser humano, ainda não se cumpriu, que é efetivamente a pregação do Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. De maneira que quando nós colocamos este alvo como algo que é pessoal, como uma responsabilidade individual, nós passamos a tê-lo como algo que passa a ser um compromisso individual com Deus, um compromisso pessoal, algo do qual nós não nos devemos esquivar. Meus queridos amigos, quando nós vemos estes jovens vestidos da forma que eles se encontram, muitas vezes nós nos perguntamos o que é que existe por detrás de tudo isso. E eu gostaria de, neste pequeno momento que nós temos de adoração, poder, quem sabe, a alguns dos nossos irmãos e amigos que nos veem e nos acompanham, explicar o porquê deste simbolismo, da forma como nós nos vestimos. Tudo isso tem uma razão de ser. E eu gostaria de chamar aqui à frente a Aline. Aline,
Vem aqui, por favor. Eu gostaria de explicar, basicamente, de uma forma muito simples, a razão de ser das cores que usamos nos nossos lenços. A Aline, embora já tenha idade para ser um tição, ela ainda usa o lenço dos rebentos. As cores são de forte simbolismo, não são apenas meramente estéticas. O lenço dos rebentos é de cor verde. E como sabemos, a cor verde está associada no nosso imaginário, na nossa cultura, com o potencial de crescimento. Muitas vezes dizemos que o verde é a cor da esperança, mas na realidade o verde é a cor do florescimento, do desenvolvimento. E os rebentos, que são a faixa etária menor da nossa área de intervenção, têm justamente a cor que representa o potencial de crescimento, o potencial de desenvolvimento que estas crianças têm. A faixa etária dos rebentos, que vai dos 3 aos 5 anos de idade, ela é, portanto, a faixa etária onde nós procuramos trabalhar a essência, a base daquele que é a formação de um caráter, de um missionário voluntário. Recordam-se, ainda há alguns anos, nós éramos identificados como Sociedade MV. Gostei muito sempre de usar esta sigla. Com o passar do tempo, a sigla MV foi substituída para JA, ou seja, Juventude Adventista, que diz algo mais à sociedade. Missionários voluntários não nos identifica como jovens adventistas. De maneira que o lencinho dos rebentos tem a cor verde, mas tem também a cor vermelha, que é a antecipação, portanto, da faixa etária para a qual o rebento deverá transitar, que é a faixa etária dos tições. Aline, muito obrigado. Podes voltar ao teu lugar. E eu gostaria de chamar aqui à frente o Lucas, que ele também já é praticamente um desbravador, mas ainda usa o lenço dos rebentos. O lenço dos tições. Peço desculpa. O lenço dos tições é de cor vermelha, e a cor vermelha, meus queridos amigos, dentro do nosso movimento, recorda-nos o sangue de Cristo. Aquele que foi derramado por nós na cruz e que é a certeza da nossa salvação. Quando um tição usa o lenço vermelho, ele está no fundo a afirmar, diante da sua igreja e diante da sociedade, que ele tem a certeza que foi salvo por Jesus Cristo, que ele efetivamente é o seu Salvador. A cor amarela, ou o dourado da ponta do lenço, é justamente o preconizar da faixa etária seguinte, que é a faixa etária dos desbravadores. Lucas, muito obrigado pela tua ajuda. E eu gostaria já agora de chamar a Bianca, que está aqui à frente, que também usa o lenço dos desbravadores. E o amarelo representa justamente o dourado, o ouro. E não existe nada de maior valor que o ser humano possa dispor, que é justamente a palavra de Deus. Ela é considerada por nós como algo de grande valor. Jesus várias vezes falou a respeito da palavra de Deus como sendo um tesouro. E um jovem adventista deve ter no seu coração o desejo de usar a Bíblia como um grande e elevado tesouro do qual vá buscar recorrentemente a orientação para a sua vida. Mas o desbravador, além de usar um lenço amarelo que representa justamente o seu amor pela palavra de Deus, o amor da palavra de Deus que deve, nesta fase tão importante da vida, da adolescência de um jovem, servir como a base para a sua construção de caráter, o seu lenço é também bordado, ou tem como borda o azul. E o azul é justamente a cor da faixa etária seguinte. Eu gostaria já agora de chamar aqui, quem é que temos aqui de... vem tu, Alexandre, por favor. É do companheiro? Ah, não, é dos desbravadores ainda. Ok. Por favor, Duarte. O lenço azul é o lenço da faixa etária seguinte. É, portanto, o lenço dos companheiros, jovens que vão dos 16 aos 20 anos. E sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa muito interessante. O lenço dos companheiros é azul, porque na Bíblia a cor azul representa a cor da aliança de Deus com o seu povo. E eles, portanto, usam o lenço azul justamente porque a partir dos 16 anos os jovens já são chamados a exercer algumas responsabilidades. Eles precisam, acima de tudo, ter a noção de que eles são, diante dos
meninos, das crianças de faixas etárias menores, eles são uma referência. E o seu comportamento deve ser um exemplo que esteja à altura do alto compromisso que nós assumimos com Deus. O povo de Israel usava cordões azuis na ponta das suas roupas. Nós usamos o lenço azul que mostra à igreja e ao mundo o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus. A cor azul representava justamente a aliança de Deus com o povo. E não sei se sabem porque o azul era a cor da aliança. Por uma razão muito simples. Nos tempos do povo de Israel, no Oriente Médio, as cores predominantes na roupa do povo eram as cores pastel, as cores do deserto, aquelas cores que iam desde o castanho até ao cinza ou até ao bege claro. Eram as cores da paisagem. O azul era uma cor difícil de encontrar, era uma cor que se destacava. O azul era percebido em qualquer contexto onde se encontrasse. E por isso, então, o povo era convidado a colocar franjas na sua roupa que lhes lembravam, a cada momento em que eles se despiam ou se vestiam, que eles eram membros do povo de Deus. Mas o azul ainda estava associado com uma outra coisa, que era o céu. E sempre que o povo de Israel se lembrava do céu e do seu compromisso com o Deus do céu, isto fazia com que as pessoas tivessem a noção clara de que eles tinham uma responsabilidade diante de todas as outras nações. Eles eram o povo escolhido de Deus, eles eram uma nação santa e que exerciam uma função sacerdotal. Duarte, muito obrigado. E nós temos então uma outra faixa etária, que é a faixa etária dos companheiros, dos séniores. Há uma coisa muito interessante, por alguma razão, muitos dos nossos jovens têm uma grande relutância em mudar de lenço. Todos eles mudam de lenço com muita facilidade, até os companheiros. Mas depois, para trocar dos companheiros para o lenço dos séniores, parece que há algum desejo de não crescer. É como se fosse a síndrome de Peter Pan. Não querem crescer. Não querem assumir novas responsabilidades. O lenço dos séniores é atribuído a pessoas que são maiores de 21 anos. E com eles, este lenço traz também uma grande carga de responsabilidade. É a partir dos 21 anos que a pessoa perde o estatuto de inimputabilidade diante da lei. Todos os seus atos passam a ser responsáveis pelo destino da sua vida. Talvez algumas pessoas se recusem a crescer quando recusam receber o lenço de companheiros. Mas o que é de séniores. Mas o que é verdade é que o lenço de séniores, através das bordas, recapitula de alguma forma todo o restante da história do movimento. Portanto, nós temos bordas que são amarelas e vermelhas, recapitulando, portanto, as faixas etárias anteriores. E com isso, o sénior assume também a responsabilidade paternal e maternal, a responsabilidade de conduzir no caminho para o céu todos aqueles que são os membros mais jovens da comunidade JA, da comunidade dos desbravadores. Não esqueçamos a recomendação que Deus faz ou fez ao povo de Israel de que nós deveríamos, aos nossos filhos, aos nossos meninos, às nossas crianças, falar-lhes da palavra de Deus assentados, ao levantar-nos, ao caminhar, ao deitarmos-nos, ao levantarmos-nos. Em cada momento, podermos ser justamente estes instrutores morais, estes instrutores da palavra de Deus. E os séniores são, acima de tudo, as pessoas que têm, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, a oportunidade de serem estas referências para os jovens nas faixas etárias menores. Muito obrigado. Assim, meus queridos amigos, as cores que nos distinguem como movimento dizem muito daquilo que nós somos. Falam a respeito da nossa filosofia. E eu gostaria de terminar, meus queridos irmãos, meus amigos, lendo um texto que nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 4, dos versos 4 a 6. O profeta Malaquias termina assim, com as últimas palavras do Antigo Testamento, fazendo o povo de Deus olhar para o futuro e compreender a grande responsabilidade que recai sobre aqueles que esperam ver Jesus voltar em breve. Malaquias, capítulo 4, do verso 4 até o verso 6, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, diz Malaquias.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com grande maldição. Meus amigos, meus irmãos, a promessa que Deus nos faz é que nos últimos tempos haverá um ministério muito especial, que é o ministério do profeta Elias. Não quer dizer que Elias, este profeta que neste momento se encontra no céu depois de ter ascendido ao Senhor numa carruagem de fogo, não quer dizer que ele voltará física e corporeamente a este mundo novamente. Mas aqueles que viverem nos últimos tempos haverão de ter a maneira de viver, a estrutura mental de Elias, haverão de ter a maneira de pensar de Elias. E esta maneira de pensar é uma forma muito peculiar. A Bíblia diz-nos que o espírito de Elias consiste na conversão do coração dos pais aos filhos. E talvez este texto não fez sentido durante muitos e muitos anos, até que começassem a vir os tempos modernos, em que cada vez mais percebemos o conflito intergeracional que existe dentro da nossa sociedade. Meus queridos irmãos e amigos, nunca a Igreja de Deus precisou estar tão unida como hoje. Nunca foi necessário como hoje existir tal unidade, tal coesão entre as pessoas. E não apenas coesão entre amigos, entre irmãos, mas uma coesão entre gerações diferentes. O que a Bíblia nos diz é que o espírito de Elias fará com que se forme um bloco duro entre as gerações passadas e as gerações presentes. O coração dos pais será convertido ao coração dos filhos, o coração dos filhos aos pais. Meus queridos amigos, isto leva-nos a pensar na grande responsabilidade que, como cristãos, nós temos no convívio intergeracional. Nós não devemos pensar nos jovens como eles, os jovens, e nós, os mais velhos, como nós, os adultos. Na realidade, não somos nem eles nem nós, somos todos nós que esperamos ver Jesus voltar. Dentro do seio familiar, e muito poderia ser dito a partir deste simples tópico, dentro do seio familiar, muitas vezes onde existem as maiores divisões entre pais e filhos. E é dentro desta relação, dentro desta estrutura, que deveria haver a maior coesão também. Não vou me alongar muito por aqui, meus queridos, mas se há uma coisa que nós verdadeiramente precisamos fazer neste momento, é orar ao Senhor, para que Ele nos dê a graça de podermos sermos todos um só corpo em Jesus Cristo, que é a cabeça. Sermos não apenas adultos e jovens, não apenas pessoas mais experientes e crianças, mas sermos todos um só, no espírito de Elias, no espírito daqueles que vão ver Jesus voltar, daqueles que esperam ver Jesus retornar muito em breve. Que o Senhor abençoe a sua igreja e que, acima de tudo, meus queridos, o verdadeiro espírito de Elias possa existir entre nós, de modo a que todos juntos possamos ver Jesus voltar, possamos ver Cristo retornar muito em breve das nuvens dos céus. Que Deus abençoe a todos e que Ele conforte e fortaleça espiritualmente cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.
terminarmos este culto, vamos cantar todos de pé o hino número 482. Grandioso Senhor que estás nos altos céus, nós temos a consciência que Tu nos chamas para uma grande e importante missão. Sabemos que sobre nós recai, Senhor, a responsabilidade da pregação do Evangelho para o abreviar da vinda de Jesus. É sobre nós, Senhor, que recai a responsabilidade de a cada pessoa deste mundo levar o conhecimento da Tua Palavra. Mas, bondoso Senhor, nós também Te queremos neste momento pedir que Tu nos capacites, que Tu nos coloques no coração o verdadeiro desejo de sermos estes instrumentos para que possamos experimentar a alegria do serviço, o prazer de vermos, Senhor, a colheita abundante que Tu tens para o Teu reino. Venha, bondoso Senhor, abençoar a cada jovem desta igreja, mas venha, sobretudo, Senhor, abençoar a cada membro da Tua congregação, de forma que, juntos, como um só corpo, encimados pela cabeça que é Jesus, todos possamos trabalhar para o abreviar do retorno do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, bom Pai, por tudo aquilo que tens feito por nós e por tudo aquilo que ainda farás. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.